O peso que só Deus podia tirar. Daniel tinha 38 anos e trabalhava como mecânico em uma pequena oficina no interior de São Paulo. Era um homem forte, acostumado a carregar peças pesadas e passar horas debaixo de carros, mas há quase um ano vinha sentindo algo que nenhum esforço físico explicava, uma pressão constante no estômago, como se uma pedra estivesse alojada ali, apertando cada vez que ele respirava fundo. Os médicos falavam em estresse, gastrite nervosa, até sugeriram exames mais complexos, mas nada aliviava. As noites eram as piores. Deitado na cama, Daniel sentia o peso aumentar, como se algo o puxasse para baixo, e o desespero começava a roubar seu sono. Não aguento mais, Maria, confessou certa noite à esposa, enquanto massageava a barriga com as mãos trêmulas. Parece que tem uma mão me esmagando por dentro. Maria, uma mulher de fé simples mas profunda, segurou a mão dele e disse com calma: Já tentamos de tudo, meu amor. Só nos resta buscar a Deus. Daniel não era de frequentar igrejas. Criado em uma família católica não praticante, sua ideia de religião se resumia a velas acesas em momentos de aperto. Mas a dor já havia ultrapassado o limite do suportável. Quando um colega de trabalho, o seu João, um irmão da congregação cristã no Brasil, soube do seu sofrimento, não hesitou. Venha conosco no culto, Daniel. Lá, Deus ouve e responde. O primeiro domingo na CCB foi um choque para Daniel. Não havia bandas, nem telões, nem palmas. Só um salão simples, com bancadas de madeira envernizada, irmãos e irmãs vestidos com modéstia, as mulheres de saias longas, os homens de camisa social. No centro, um ancião de cabelos brancos e voz serena dirigia a reunião. Os hinos eram cantados a capela, vozes unidas sem acompanhamento, como se cada nota saísse direto do coração. Daniel sentou-se no fundo, encabulado, mas algo naqueles rostos tranquilos o fez ficar. Quando chegou a hora dos testemunhos, uma irmã se levantou e contou como Deus a livrara de uma doença nos rins. Outro irmão falou da providência divina em um momento de desemprego. Daniel ouvia tudo aquilo com ceticismo, mas também com uma ponta de esperança. Talvez aqui houvesse uma resposta. Na oração final, o ancião pediu que quem tivesse um pedido especial se ajoelhasse. Daniel hesitou, mas Maria puxou sua mão com suavidade. Ele caiu de joelhos, e pela primeira vez em anos, chorou. Não eram lágrimas de dor física, mas de alívio por finalmente entregar aquele fardo a alguém maior que ele. Senhor, sussurrou, com as mãos trêmulas apoiadas no banco à frente, se o Senhor existe, tira esse peso de mim. Não aguento mais. As semanas seguintes não trouxeram alívio imediato. Daniel continuou indo aos cultos, agora acompanhado de Maria, que se batizou nas águas após reencontrar sua fé. Ele observava tudo, a Santa Ceia, partida em pedaços de pão simples, o vinho servido em pequenos cálices, os batismos, onde irmãos mergulhavam nas águas com rostos radiantes, as orações fervorosas, onde cada palavra parecia subir direto ao céu. Por que Deus não me cura de uma vez? Perguntou certa noite ao ancião, depois de um culto. O velho homem sorriu, colocando a mão no ombro dele. Filho, a fé não é como um remédio que toma e já passa. É como uma semente. Precisa ser regada, cuidada. Deus está trabalhando em você, mesmo que não sinta ainda. Daniel começou a jejuar nas quartas-feiras, como muitos irmãos faziam. Orava em casa, sozinho, com palavras truncadas, mas sinceras. Até que, numa sexta-feira à noite, enquanto ajudava a arrumar as cadeiras do salão após um culto, sentiu algo estranho. Uma espécie de estalo interno, como se uma corda tensa dentro dele se rompesse. Levou a mão ao estômago e, nada. Nenhuma pressão. Nenhum peso. Irmão Daniel, tudo bem? Perguntou um jovem ao vê-lo parado, imóvel. Ele abriu um sorriso tão largo que os olhos se encheram de lágrimas. Sumiu. Sumiu tudo. No domingo seguinte, Daniel deu seu testemunho. De pé, como era o costume na CCB, com a voz embargada, contou como Deus o livrara daquele fardo. Não houve gritos, nem dramatização, apenas a verdade nua, saída de um coração grato. Depois, quando o ancião perguntou se ele desejava ser batizado, Daniel não hesitou. As águas da pia batismal estavam frias naquela manhã, mas quando emergiu, sentia um calor no peito que nunca havia experimentado.
Maria chorava na primeira fileira, e os irmãos o abraçaram, felizes como se a vitória fosse de todos. Anos depois, Daniel ainda frequentava a mesma igreja, agora como um dos irmãos que acolhiam os novos. Aprenderá que o milagre não era só a cura física, mas a transformação que Deus operara em sua vida. Antes, era um homem amargurado, que carregava sozinho seus fardos. Agora, entendia que a fé não era sobre ter todas as respostas, mas confiar naquele que as tinha. Às vezes, a gente acha que o peso é só no corpo, dizia aos que chegavam desesperados, mas é a alma que está pedindo socorro. E Deus ouve. Sempre ouve. Na congregação cristã no Brasil, entre hinos cantados sem instrumentos e orações que tocavam o céu, Daniel havia encontrado não apenas alívio, mas um lar. E isso, ele sabia, era o maior de todos os milagres. Um dia, enquanto Daniel ajudava a organizar as cadeiras após o culto, uma mulher jovem entrou na igreja com os olhos inchados de tanto chorar. Vestia um casaco surrado e apertava contra o peito uma bolsa de pano, como se fosse seu único bem no mundo. Os irmãos se entreolharam, reconhecendo aquele desespero que só quem já esteve no fundo do poço conhece. Daniel se aproximou com calma, sem pressa, como quem já aprendeu que a dor não gosta de ser apalpada de repente. Boa noite, irmã. Tudo bem? Perguntou, com a voz macia. A mulher, chamada Mariana, balançou a cabeça negativamente. As lágrimas escorriam sem controle. Não tenho mais para onde ir, confessou, entre soluços. Meu marido me expulsou de casa, levou minhas filhas. Disseram que aqui Deus ajuda. Daniel sentiu o coração apertar. Lembrou-se do dia em que ele mesmo entrou naquela igreja, arrastando não só o corpo doente, mas uma alma em frangalhos. Sabia que palavras bonitas não adiantavam nada se não viessem com ação. Entre, irmã, disse, colocando a mão gentilmente em suas costas. Aqui você não está sozinha. Os irmãos se mobilizaram como sempre faziam. Uma irmã trouxe um copo de água, outra ofereceu um cobertor. O pastor, ao saber da situação, chamou Mariana para uma conversa no pequeno escritório dos fundos, onde a luz amarela da lâmpada parecia tornar tudo mais acolhedor. Deus não abandona, filha, disse o pastor, enquanto Mariana contava sua história entre soluços. Às vezes, ele permite que passemos pelo vale para nos mostrar que sua mão nunca nos solta. Mariana ouviu, mas suas lágrimas falavam mais alto que qualquer consolo. Como acreditar em milagres quando suas filhas estavam longe, quando a fome já batia a porta? Naquela noite, Daniel levou Mariana para a casa de uma família da igreja que abrigava pessoas em situação difícil. No caminho, ela confessou: Eu já não tenho mais fé. Rezei tanto, chorei tanto, e nada mudou. Daniel parou de andar e olhou nos olhos dela. Eu também achei que Deus não me ouvia, disse, mostrando as mãos, agora firmes, que antes tremiam sem controle. Mas ele não só ouviu como mudou tudo. Às vezes, o milagre não vem do jeito que a gente pede, mas vem. E quando vem, é para sempre. Dias se passaram. Mariana começou a frequentar os cultos, mesmo que no início fosse só para ter um lugar quente para ficar. Mas algo acontecia enquanto ela ouvia os testemunhos, via pessoas sendo libertas, famílias restauradas. Aos poucos, a raiva que ela sentia foi se transformando em uma pontinha de esperança. Até que, numa tarde de sábado, enquanto ajudava a limpar a igreja, o celular de Mariana tocou. Era uma mensagem de uma conhecida: sua filha mais nova está no hospital. O pai dela não quis pagar o tratamento. O mundo girou. Mariana caiu de joelhos ali mesmo, no chão de cimento da igreja. As irmãs a cercaram, orando em voz alta, clamando por socorro. Daniel, ao seu lado, segurou suas mãos com força. Deus vai agir, disse, com uma convicção que só quem já viu o impossível acontecer poderia ter. Naquele mesmo dia, o pastor reuniu a igreja para uma corrente de oração. Não havia choro descontrolado, não havia gritaria, apenas vozes unidas, súplicas sinceras, e a certeza de que aquele que abria o Mar Vermelho ainda estava no comando. 3 horas depois, o telefone tocou novamente. Era a diretora do hospital. A senhora tem como vir buscar sua filha? Um grupo de pessoas apareceu aqui e pagou todas as despesas. Disse que era da congregação cristã? Mariana não conseguiu falar. As pernas tremiam,
o coração batia tão forte que parecia querer sair pelo peito. Quando chegou ao hospital, viu sua filha, pequena e frágil, mas sorrindo ao vê-la. E ao lado do leito, um envelope com um bilhete: Deus proveu. Confie nele. Naquele momento, Mariana entendeu. O milagre não era só a cura da menina, não era só o dinheiro que apareceu do nada. Era a mão de Deus reconstruindo o que estava quebrado, restaurando o que estava perdido. Quando voltou à igreja no domingo seguinte, não foi mais como uma mendiga de esperança. Foi como uma mulher renovada. E, pela primeira vez em anos, quando cantou os hinos sem acompanhamento de instrumentos, sua voz não tremeu. Porque ela sabia, ali, entre aquele povo simples mas cheio de fé, ela havia encontrado não só um milagre, mas uma família. E família, como Daniel sempre dizia, é o maior dos milagres que Deus nos dá. Mariana subiu os degraus da Universal com um passo firme, mas o coração batia acelerado. Desta vez, não era o desespero que a movia, era a gratidão. Ao entrar, o cheiro de café recém-passado e o som das vozes unidas em oração a envolveram como um abraço. A irmã Cláudia, sempre atenta, a viu de longe e veio correndo, os olhos brilhando. "Minha filha, você voltou!" exclamou, apertando suas mãos. "Eu sabia que Deus não ia te deixar assim." Mariana sorriu, sentindo as lágrimas ardendo nos olhos, mas não as deixou cair. Não eram lágrimas de dor, eram de alívio. De vitória. "Irmã, eu preciso contar", começou, mas a voz falhou. Não era fácil colocar em palavras o que havia vivido. Foi então que o pastor Daniel se aproximou, com aquele sorriso calmo que sempre a fazia se sentir em casa. Ele não precisou perguntar, só colocou a mão em seu ombro e disse: "Deus já sabe de tudo, filha. Mas a gente quer ouvir também." E Mariana contou. Contou sobre a noite em que achou que tudo estava perdido, sobre o envelope misterioso no hospital, sobre a fé que, mesmo pequena como um grão de mostarda, tinha sido suficiente para mover montanhas. Quando terminou, a irmã Cláudia já chorava abertamente, e até o pastor Daniel precisou enxugar os olhos. "Isso aqui não é só um testemunho, não", disse ele, olhando para a congregação que, aos poucos, se aglomerava em torno deles. "Isso aqui é uma prova de que Deus não desiste da gente. Mesmo quando a gente desiste de si mesmo." Naquele dia, Mariana não só deu seu testemunho como também se ofereceu para ajudar na igreja. Começou limpando os banheiros, arrumando as cadeiras, servindo café. Pequenas coisas, mas feitas com um coração cheio. E a cada tarefa, sentia que estava devolvendo um pouco do amor que havia recebido. As semanas passaram, e o milagre de Mariana se espalhou. Pessoas que ela nem conhecia vinham até ela depois dos cultos, com os olhos cheios de esperança. "Como eu faço para ter fé como a sua?" perguntavam. E ela sempre respondia a mesma coisa. "Você vem. Você ora. Você confia. Mesmo quando parece que não tem jeito, você segura na mão de Deus e não solta. Porque Ele nunca solta a gente." Um dia, enquanto organizava os folhetos na entrada da igreja, uma mulher jovem, com olheiras fundas e as mãos trêmulas, se aproximou. "Eu ouvi falar da sua história", murmurou, como se tivesse medo de ser ouvida. "Minha filha está doente. Os médicos não dão esperança. Eu não sei mais o que fazer." Mariana largou os folhetos e segurou as mãos daquela mulher, sentindo o frio do desespero nelas. "Eu já estive onde você está", disse, com uma firmeza que nem sabia que tinha. "Mas Deus não nos abandonou ontem, não vai abandonar hoje. Vamos orar?" E ali mesmo, entre as portas abertas da igreja, as duas se ajoelharam. Mariana orou com a mesma fé que um dia havia salvado sua filha. Não com palavras bonitas, mas com o coração rasgado de quem já esteve no fundo do poço e foi puxada para a luz. Quando terminaram, a mulher levantou, ainda trêmula, mas com algo novo nos olhos. Algo que Mariana reconheceu imediatamente, a centelha da esperança. "Volte amanhã", disse ela, apertando as mãos daquela estranha que já não era mais estranha. "E traga a sua filha. Deus vai fazer por você o que fez por mim." E assim, o milagre de Mariana se multiplicou. Porque a fé, quando é verdadeira, não fica guardada. Ela transborda. Ela contagia. Ela salva.
E na Universal, entre aquelas paredes simples mas cheias do poder de Deus, Mariana havia encontrado não só a sua cura, mas a sua missão: ser a prova viva de que, não importa quão escura seja a noite, a luz sempre chega. E que nenhum choro dura para sempre. No dia seguinte, bem cedo, a mulher chegou à igreja com a filha nos braços. A menina, de apenas 7 anos, tinha os olhos fundos e o corpo frágil, marcados por uma doença que os médicos já não sabiam como tratar. A mãe, com o rosto ainda inchado das lágrimas da noite anterior, apertava contra o peito um exame médico amassado, como se fosse a última esperança que lhe restava. Mariana as recebeu na porta, com um abraço apertado que parecia dizer: "Vocês não estão sozinhas." Dentro do templo, o pastor já orava com outras pessoas, e o ar estava carregado daquele perfume de fé que só existe onde Deus está agindo. A mulher sentou-se no banco da frente, a filha no colo, enquanto Mariana se ajoelhava ao lado delas, colocando as mãos sobre a cabeça da criança. "Senhor", começou a orar, com uma voz firme, mas emocionada, o Senhor viu o sofrimento desta mãe. Viu as noites em claro, os remédios que não funcionam, as orações que pareciam não ser ouvidas. Mas hoje, Deus, o Senhor vai mostrar que o impossível é a sua especialidade. A menina, que até então estava quieta, de repente moveu a mãozinha e tocou o rosto da mãe. Os olhos dela, antes opacos, começaram a brilhar. A mulher soltou um grito abafado, como se não acreditasse no que via. E então, bem devagar, a criança sentou-se sozinha no banco. Depois, com um sorriso tímido, falou: "Mãe, eu tenho fome." Era a primeira vez em meses que ela pedia comida. A mãe começou a chorar, não de dor, mas de uma alegria que parecia estourar por dentro. As pessoas ao redor começaram a louvar, e o pastor, com os olhos brilhantes, declarou: "Este é o poder de Deus. O mesmo Deus que curou Mariana ontem está agindo aqui hoje." A notícia se espalhou rápido. Na semana seguinte, mais pessoas começaram a chegar à Universal com seus problemas, suas dores, seus diagnósticos sem solução. E Mariana estava sempre lá, não como alguém que já tinha recebido seu milagre e foi embora, mas como uma guerreira que agora lutava ao lado de quem ainda estava na batalha. Um homem com uma perna engessada veio mancando, depois de um acidente que os médicos disseram que o deixaria aleijado. Depois da oração, ele tirou a bota ortopédica e andou. Uma senhora com depressão, que não saía de casa há anos, entrou arrastando os pés e saiu com o rosto iluminado, como se um peso invisível tivesse sido tirado dela. Cada milagre era como uma semente plantada. E Mariana entendia agora por que Deus a tinha curado daquele jeito, naquele dia, naquela igreja. Não era só por ela. Era para que, através da sua história, outras pessoas pudessem crer. Porque a fé não é só acreditar que Deus pode, é saber que Ele quer. E assim, entre lágrimas de gratidão e gritos de vitória, a Universal se tornou não só um lugar de oração, mas um hospital das almas, um refúgio para os que estavam quebrados. Mariana, que um dia entrou ali arrastando sua dor, agora saía todos os dias com um propósito: mostrar ao mundo que, onde os homens dizem não tem jeito, Deus responde: eu tenho. E o melhor de tudo: essa história não acabou. Porque todo dia, em alguma igreja da Universal, em algum canto do Brasil ou do mundo, alguém está recebendo seu milagre. Alguém está descobrindo que, não importa o tamanho da tempestade, Deus está no barco. E que, quando Ele decide agir, nem a medicina, nem a ciência, nem as circunstâncias podem segurar a sua mão. Porque milagre não é coisa do passado. É para quem crê. E quem crê, vê. Mariana voltou para casa naquela noite com o coração tão leve que parecia flutuar. Os exames médicos, que antes mostravam um quadro irreversível, agora estavam limpos. Os médicos, espantados, balançavam a cabeça: não tem explicação científica. Mas ela sabia. Deus tinha falado. E quando Deus fala, até a natureza obedece. Seus filhos, que antes choravam escondido no quarto com medo de perdê-la, agora a abraçavam forte, rindo como se tivessem ganhado o mundo. O marido, que carregava nas costas o peso de ser pai e mãe ao mesmo tempo, agora olhava para ela com olhos brilhantes, como se visse um milagre andando pela sala. Porque era exatamente isso. Mas Mariana não queria guardar aquele milagre só para ela. No domingo seguinte, voltou à Universal com a família toda, não mais como uma mulher desesperada, mas como uma testemunha viva do poder de Deus.
Quando subiu ao púlpito para dar seu depoimento, as lágrimas rolaram sem controle. Não eram mais lágrimas de dor, mas de uma alegria que só quem foi tirado da vala entende. Eu vim aqui arrastando meus pés, sem força nem para respirar, ela disse, segurando o papel do exame no alto. Mas hoje estou aqui para dizer, se Deus fez por mim, Ele faz por você também. E foi aí que algo extraordinário aconteceu. Enquanto ela falava, uma mulher no meio da multidão começou a gritar. Era Dona Clara, uma senhora de 72 anos que chegará à igreja em uma cadeira de rodas, com as pernas atrofiadas por um AVC havia 10 anos. Os pastores oraram por ela, impuseram as mãos, e de repente, ela se levantou. Primeiro tremendo, como um bebê aprendendo a andar. Depois, firme, como se nunca tivesse perdido o movimento. A igreja explodiu em glórias. Não era um milagre, eram dois. E Deus não tinha terminado. Na mesma semana, um jovem chamado Lucas, que lutava contra a dependência química há anos, entrou na Universal pela primeira vez. Ele ouviu a história de Mariana, viu Dona Clara andando, e algo dentro dele quebrou. Naquela noite, no altar, ele entregou sua vida a Jesus. Não foi um processo longo, não foi uma batalha interminável. Foi um toque. Um segundo de decisão, e a escravidão de anos se quebrou como vidro. Os dias passaram, e o que parecia um milagre isolado virou uma corrente. Pessoas que chegavam com doenças terminais voltavam para casa curadas. Casamentos desfeitos se restauravam. Vícios eram quebrados como correntes velhas. A Universal daquela região se tornou conhecida não só como uma igreja, mas como um lugar onde o impossível virava possível. Um dia, um médico que havia atendido Mariana apareceu no culto. Ele não era crente, mas não conseguia explicar o que vira. Os exames, as radiografias, os laudos, tudo indicava que ela deveria estar morta. Mas ali estava ela, viva, sorrindo, mais saudável do que muitos pacientes que ele atendia diariamente. Eu vim aqui porque preciso entender, admitiu ele, com a voz trêmula. Não acredito em milagres, mas também não consigo negar o que vi. O pastor sorriu e colocou a mão em seu ombro. Doutor, a fé não é sobre entender. É sobre experimentar. E hoje, Deus quer que o Senhor experimente algo que vai mudar sua vida para sempre. Naquele dia, o médico não só testemunhou um milagre, ele viveu o seu. Porque quando o Espírito Santo toca um coração, até a ciência se curva. E assim, a história de Mariana se multiplicou. Em cada vida transformada, em cada doença curada, em cada família restaurada, ficava provado mais uma vez, a Universal não é só uma igreja. É um campo de batalha onde o inferno perde e Deus ganha. Onde o desespero vira esperança, e o não tem jeito se transforma em Deus tem o melhor. Porque milagre não é sorte. É amor. E onde há amor, Deus está agindo. O milagre se completou quando Mariana abriu os olhos. Não foi um despertar lento, mas um sobressalto de vida, como se seu corpo, antes preso à sombra da morte, tivesse sido puxado de volta pela mão do próprio Criador. Os monitores, que há horas emitiam bips monótonos de desespero, agora cantavam em ritmo acelerado, como um hino de vitória. O médico, com as mãos trêmulas, verificou os sinais vitais 1, 2, 3 vezes. Não havia erro, o tumor que a consumia havia desaparecido. Não encolhido, não operado, apagado, como se nunca tivesse existido. E então, Mariana falou. Sua voz, antes rouca pela doença, saía clara, forte, carregada de uma paz que não era desta terra. Eu vi ele. Deus me segurou pela mão e disse, filha, ainda não é sua hora. Volte. Há mais amor para você dar. O hospital inteiro parou. Enfermeiros choravam. Familiares se ajoelhavam. Até o cético chefe de medicina, que havia rido das orações, agora olhava para as próprias mãos, perguntando-se, será que eu também posso tocar o sobrenatural? Reflexão final. Milagres não são quebras das leis da natureza, são revelações de que há uma lei maior. A ciência mede o como, a fé testemunha o porquê. E quando os dois se encontram, como naquele dia, o mundo vê que Deus não é uma hipótese, mas uma realidade pulsante. Mariana não foi curada para provar um ponto, mas para provar um coração, o de um pai que não abandona, mesmo quando a lógica diz que é tarde. Lição de vida.
Deus não precisa da sua dúvida para ser Deus, mas Ele quer a sua confiança para transformar sua história. O milagre de Mariana não terminou ali. Ele continuou em cada vida que ela tocou depois, no médico que começou a orar pelos pacientes, na mãe que recuperou a esperança pelo filho viciado, no jovem que largou as drogas após ouvir seu testemunho. Porque milagres são como sementes, quando caem em terra boa, multiplicam-se. E assim, a Universal seguiu sendo o que sempre foi, um lugar onde o impossível encontra endereço. Não por mérito humano, mas porque, quando o amor de Deus desce, até as pedras clamam e até os corações mais duros voltam a bater.